Olá, queridos! Estamos juntos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica, mas antes eu quero te fazer um pedido para que você se inscreva no nosso canal. Não deixe de se inscrever, já faça a sua inscrição, curta esse vídeo, compartilhe também com outros. Isso vai ajudar não só a divulgar esses estudos, mas também o canal da igreja e outras atividades, outros vídeos que nós temos. Então conto com vocês para que assim nos ajude a divulgar o canal da nossa igreja. Então vamos lá à nossa aula de hoje? Bom, o estudo de hoje estaremos falando sobre engajamento solidário, um tema muito especial, um tema muito significativo, especialmente para o momento que nós estamos vivendo. Falar sobre engajamento solidário é algo que deve mover os nossos corações. Por certo, como igreja, temos muitas atividades, muitas coisas que podemos realizar. E ao longo dos anos, eu sei que muitas vezes, como igreja, a gente tem vivido distanciado da nossa sociedade e das questões sociais que nós estamos inseridos. Ficamos tão fechados para o nosso contexto como igreja que fechamos os nossos olhos para os problemas que estão à nossa volta. E a gente vive como se isso não tivesse nada a ver com a igreja, que fosse o problema do governo, que fosse o problema de outros setores da sociedade, mas que não tivesse pouco a ver com a ação da igreja. De fato, por muito tempo, a nossa ação, em termos de solidariedade, ela se limita a dar algumas cestas básicas, e isso a gente pode ver no contexto evangélico de forma geral. Porém, a gente tem muitas outras demandas em que a igreja ela pode atender e assim estarmos engajados solidariamente. E quando a gente pensa no mundo que nós vivemos, há sempre uma grande interrogação na mente da sociedade. Para que serve a igreja? O que justifica a presença da igreja? E enquanto a sociedade toda ela clama por uma justiça social, enquanto a sociedade toda ela caminha para poder atender e fazer o bem ao próximo, e aí a gente pode ver a quantidade de ONGs, a quantidade de projetos que a juventude está envolvida, que outros setores da sociedade estão envolvidas, fica realmente essa pergunta: onde está a igreja? E muitas vezes a gente deixa uma ausência, uma vacância de presença em algumas áreas, em alguns setores, que poderíamos dar uma resposta muito melhor do que todas essas ações ou de todos esses lugares ou essas áreas que nós realmente temos. A gente vê, por exemplo, o próprio desenvolvimento social, o empreendedorismo, a gente pode ver a própria questão da educação, a gente vai pensar na questão da saúde e outras áreas. A gente pode ver que a igreja ela tem um grande potencial e capital humano para poder atender essa realidade, mas muitas vezes nos ausentamos e ficamos tão somente enclausurados dentro de nossas igrejas, e falta muito desse engajamento solidário, para que assim a gente possa atender algumas demandas. Que é claro que a gente vai resolver todos os problemas, não vamos resolver todos os problemas, existem problemas que são estruturais dentro da nossa sociedade, mas o pouco que nós podemos fazer, nós daremos uma contribuição e mostraremos quem nós servimos. E a ação da igreja, ela tem tanto um aspecto prático, imediato, na vida daquele que recebe a ação, como também um testemunho do próprio evangelho. E aí muitas vezes o nosso discurso, a nossa pregação enquanto igreja da palavra de Deus, ela torna sem efeito porque nós não temos essa presença e nem nos preocupamos, não nos importamos com essas ações. Isso eu estou falando de forma geral, viu, irmãos? De forma geral, talvez você aí, a sua igreja, e aí não estou falando da nossa igreja especificamente, mas estou falando em tese, de forma geral, nós vivenciamos essa realidade. E aí, claro que isso também parece ser histórico na vida da igreja, mas uma igreja que é institucionalizada, ela perde muito o seu potencial de transmitir uma palavra que tem um efeito prático na vida das pessoas. Em contrapartida, a gente vai perceber que movimentos sociais que estão engajados com a sociedade, eles têm um potencial de influenciar muito maior. E aí a gente precisa olhar de fato para a palavra de Deus e perceber que esse engajamento solidário é algo que parte das Escrituras como um princípio para uma vida cristã que glorifica realmente a Deus e que nos faz identificar com o próprio Cristo. E ao longo dessa aula a gente vai poder perceber isso, o quanto nós podemos estar engajados solidariamente, vivendo a nossa vida cristã, que na verdade faz parte da nossa essência, daquilo que Deus realmente espera para cada um de nós. E a gente tem um exemplo muito grande, que é a própria igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, como nós conhecemos à luz das Escrituras, que tinha uma prática de vida
que inspira a cada um de nós. Mas muitas vezes nós olhamos para aquele texto que a gente vai ler agora e a gente pensa, não, isso aqui era para aquele contexto. E a gente esquece de aplicar alguns princípios que são importantes para o nosso tempo. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, aí em Atos capítulo 2, Atos 2, a partir do versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Um texto muito precioso que descreve uma igreja fantástica, extraordinária. Uma igreja que vivia na palavra, perseveravam na doutrina, uma igreja que orava, perseveravam na oração, uma igreja que perseverava na comunhão, estavam juntos, unidos, unânimes no templo, e eles cultuavam a Deus, louvavam a Deus, mas havia no coração daquela igreja um desejo ainda maior, de olhar para toda aquela multidão, e era assim uma multidão. Se a gente olhar alguns versículos anteriores, a gente vai perceber que já tinha ali mais de 3.000 almas, e olhar para aquela multidão. E eles faziam a seguinte pergunta: será que tem alguém aqui em nosso meio que precisa de alguma coisa, que tem alguma necessidade? E eles então procuravam de todas as formas suprir essas necessidades. Esse é um princípio importante aqui nesse texto. Ao permanecerem na palavra, eles eram levados ao crescimento, a palavra transformava o coração deles, eles permaneciam juntos, unidos em oração, mas não eram insensíveis aos problemas que estavam à sua volta. Porque, na verdade, era o coração e a alma de todo aquele povo. E eles estavam engajados com a solidariedade. Por isso, eles vendiam as suas propriedades, vendiam seus bens para suprir necessidade. Não era um princípio comunista, ou seja, vamos dividir todos os nossos bens. Não era esse princípio, era voluntariedade. Cada um tinha a sua posse, a sua propriedade e voluntariamente eles sacrificavam aquilo que tinham para suprir necessidades, suprir carência, suprir falta, porque eram movidos, eram motivados pelo amor. Olha o interessante, um texto do capítulo 4, a partir do versículo 32, o texto vai dizer assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Eu acho fantástica essa expressão. Um era a mente e o coração da multidão dos que creram. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Esse era o princípio que movia o coração daqueles irmãos. Eles não tinham necessitado algum, porque eles supriam as suas necessidades, porque um era o coração e a mente de todo o povo. Todos estavam engajados solidariamente. Isso é uma expressão importante, esse engajamento, está envolvido, está comprometido, está somando forças com outros para atender uma demanda, uma necessidade. Um sozinho não vai conseguir fazer, mas muitos com certeza farão e atenderão necessidades. E aí a gente precisa observar alguns princípios que eu quero compartilhar com vocês nesse estudo, que eles devem governar esse engajamento solidário. O primeiro princípio que deve governar a nossa vida é que o engajamento solidário deve ser motivado pelo amor. O engajamento solidário deve ser motivado pelo amor. Nós não podemos ser motivados pelo dinheiro. O nosso objetivo não pode ser para trazer status pessoal ou interesse político. A nossa motivação deve ser tão somente o amor. Ao olharmos aquilo que aflige aqueles que estão à nossa volta, precisamos ser movidos somente a eles. A nossa motivação precisa ser o amor. E o amor em dois aspectos: amor ao próximo, e aí precisamos sentir
como se fosse nós mesmos. E aí nós temos à nossa volta muitas pessoas que sofrem problemas financeiros, que sofrem por problemas sociais que estão realmente envolvidas, que têm problemas familiares, que têm tantos outros conflitos, que passam por problemas de enfermidades e outras situações. E aí precisamos sentir como elas, a mesma dor, aquilo que elas sentem, ou tentar pelo menos imaginar aquilo que elas sentem e assim sentir também a mesma dor, porque somente assim nós vamos agir em prol daquela pessoa, ou daquele contexto, ou daquelas pessoas ali envolvidas, ou até mesmo daquela comunidade ali onde nós estamos inseridos. O amor ao próximo é que precisa ser a nossa motivação. Também a nossa motivação precisa ser o amor a Deus, a Cristo. Se nós não amarmos a Cristo, dificilmente vamos amar também o próximo. Mas com certeza, se nós amarmos a Cristo, nós seremos levados ao próximo. E a nossa motivação precisa ser o amor a Cristo, porque nós amamos a Cristo, nós amamos ao próximo. Porque nós amamos a Cristo, nós estamos engajados solidariamente. Porque amamos a Cristo, estamos dispostos a suprir necessidades. Então, o princípio que deve governar nosso engajamento solidário é a motivação pelo amor. Somos motivados pelo amor e por isso agimos como igreja, como pessoas, para poder suprir necessidades. Uma outra questão que precisamos observar, a nossa ação solidária, ela visa suprir necessidade. E aí o texto que nós lemos aqui, ele é muito interessante, exatamente por isso. Não havia ali um princípio comunista, no sentido de que ninguém era dono de nada, mas que todo mundo era obrigado a dividir as suas posses. Não era esse princípio que governava. O que estava por trás é que a ação de vender as propriedades, elas eram motivadas porque havia uma necessidade. E como eles tinham as posses, eles vendiam para suprir aquela necessidade, motivados pelo amor à pessoa, ao próximo e a Cristo. Mas o objetivo era suprir uma necessidade, não era simplesmente para não ter uma propriedade ou não ter riqueza, era para suprir uma demanda. E aí uma pergunta que cabe a nós, especialmente nesse tempo que vivemos, de pandemia, de isolamento social, de crise financeira, de enfermidades e tantas outras situações que são ocasionadas pelo momento que vivemos, quais são as necessidades, quais são as demandas que nós temos hoje, quais são os problemas que têm afligido aqueles que estão à nossa volta. E aí pensar como nós podemos aliviar, amenizar o impacto desses problemas na vida dessas pessoas que estão à nossa volta, que estão ao nosso redor, ou até mesmo do nosso bairro, da nossa cidade, até mesmo, quem sabe, do Brasil. Como que a gente pode amenizar o impacto desses problemas? Nós vamos resolver todos? Não vamos resolver todos. Nós vamos impedir que aconteçam? Não vamos impedir que aconteçam. Mas nós podemos, de alguma forma, amenizar, trazer alento, trazer alívio, ou suprir alguma demanda que esse tempo ele apresenta. A gente pode pensar sobre alimento. Existem pessoas que não têm o que comer. Existem pessoas que estão com dificuldade de se alimentar, de colocar comida dentro das suas casas. E aí, como que a gente pode atender essa demanda? Existem pessoas com dificuldade de moradia. Como que a gente pode também suprir essa necessidade de moradia? Pessoas que têm dificuldade de segurança, pessoas que passam por outras questões na sua vida nesse tempo, a questão de saúde. Existem pessoas que estão com problema de saúde que nós podemos atender. Já pensou naquelas pessoas que já estavam acamadas, que já estavam enfermas? Quais são os cuidados? O que a gente pode fazer para aliviar esse tempo? Até mesmo na qualidade de vida, como que podemos contribuir para a qualidade de vida? Como podemos contribuir para o estudo? Crianças que estão sem frequentar as aulas, crianças que estão sem condições de poder estudar, como nós podemos atender todas essas demandas? E aí pensando numa questão além desse tempo que estamos vivendo, como pandemia, como que a igreja ela pode suprir essas necessidades? Como eu e você podemos fazer isso? E aí precisamos ser criativos, mas precisamos confiar também no Senhor, exercer a nossa fé. Não era fácil para aqueles irmãos, pensa, vender uma propriedade que tinham e chegar e entregar para os apóstolos. Não era fácil, mas eles exerciam a fé, se autossacrificavam para poder levar ou suprir essas necessidades. E assim precisamos pensar também sobre isso. Mas existe uma outra área também que é espiritual. Precisamos suprir uma demanda que é espiritual,
no coração das pessoas, pessoas que sofrem, pessoas que têm passado momentos difíceis, com o coração angustiado, com o coração cheio de medo, cheio de temor diante desse contexto que nós temos, até mesmo com medo da morte, com pavor sobre o futuro e tantas outras questões. Quais são as respostas espirituais que a gente pode trazer nesse tempo que vai levar o conforto, vai levar o alívio, vai levar ao descanso, a esperança para esses corações? Vivemos um tempo em que as pessoas têm sido tão acuadas, tão amedrontadas. A mídia faz uma grande pressão, a sociedade pressiona. Mas nós, como igreja, qual é a esperança que nós temos levado dentro desse tempo? Qual é o alívio para esses corações? Infelizmente, nesse momento que nós vivemos, há um acréscimo, segundo estatísticas, de 30% no número de suicídios. E aí não tem como dissociar esse crescimento no número de suicídio de todo esse pavor que a sociedade hoje tem vivido. Mas como a igreja, que tem um Deus poderoso, que tem a sua palavra, pode oferecer um cuidado espiritual nesse tempo de pandemia? Creio que é uma área importantíssima que nós precisamos fazer. E levar a palavra de Deus, o Evangelho, é também agir solidariamente, por amor às pessoas, por compaixão àqueles que precisam, àqueles que padecem. O nosso engajamento solidário, ele está baseado em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso referencial. Ele se sacrificou, deu a sua própria vida para nos trazer vida, para nos trazer esperança, para nos perdoar de todos os pecados, para tirar a condenação que pesava sobre nós. Mas ele foi além. Ele também curou dos feridos, ele ressuscitou mortos, ele curou aleijados, cegos, surdos, ele transformou vidas de homens, pecadores, prostitutas e tantos outros. Ele transformou endemoniados, libertou cativos. Jesus caminhava e demonstrava amor por onde passava. Ele é o nosso maior exemplo, é o nosso referencial. Ele que deve mover e governar a nossa vida e o nosso amor para com o próximo, o amor de Cristo Jesus. Todo engajamento solidário, ele requer autossacrifício. Não existe engajamento solidário sem sacrifício pessoal. Não existe engajamento solidário sem abnegação. É suprir necessidade do outro. Não tem engajamento solidário. Se pensamos em engajamento solidário, temos que estar dispostos a sacrificar algo na nossa vida, nem que seja o nosso próprio conforto e comodismo, dispor por uma pessoa que nós não conhecemos, por uma pessoa que talvez nunca vai nos agradecer nem lembrar daquilo que nós fizemos. Engajamento solidário precisa estar dispostos a auto-sacrificar, mas seguir o exemplo de Cristo Jesus, que fez isso por mim e por você. Jesus fez isso, deu a sua vida, e nós precisamos fazer. A parábola do bom samaritano nos lembra disso. Todo engajamento solidário, ele requer de nós algum nível de sacrifício. Na nossa igreja, nós temos um projeto muito especial, que é o Projeto Viver. É um projeto solidário, de engajamento solidário, que envolve várias pessoas com um propósito: abençoar crianças, transformar realidades, especialmente com o Evangelho. São homens, mulheres que deixaram a sua vida, a sua casa, o seu dia, o seu momento, para poder estar com criança, para se expor, mas abençoar alguma vida. E isso é sacrifício. A nossa igreja também sacrificamos algumas coisas para poder investir no Projeto Viver, e isso é bênção para nós. Isso é bênção. O engajamento solidário é algo que precisa estar no nosso coração, envolvermos para poder aliviar e levar o amor de Cristo, para que as pessoas possam ver em nós a presença de Cristo Jesus. Para a gente concluir o nosso estudo, o autor da lição, ao tentar defender o isolamento social, ele acaba rotulando aqueles que são contrários ao isolamento social e que defendem, por exemplo, o isolamento vertical. Desta forma, ele deixa o espectro bíblico para acabar defendendo opiniões que são controversas, que não têm comprovação nem de uma forma nem de outra, mas que são defendidas por algumas visões políticas dentro da nossa sociedade. Não podemos atribuir a nenhuma das duas visões o monopólio do amor. O amor, ele não tem um monopólio. Ninguém pode deter o monopólio do amor e do cuidado ao próximo. E não são visões, opiniões contrárias que vão deter o monopólio do amor. Pode ser que alguém que defenda o isolamento social ou lockdown não esteja motivado pelo amor, mas por outros interesses escusos.
Pode ser também que aqueles que defendem o retorno às atividades não estejam também baseados pelo amor. Mas nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos sempre ser governados pelo amor e o amor de Cristo. O amor de Cristo na palavra de Deus. Isso deve nos governar, é isso que deve nos motivar. Precisamos sempre perguntar o que está no nosso coração, se ao adotarmos uma postura ou adotarmos outra postura, o que nos motiva, o que está dentro de nós, o que nos leva a pensar sobre isso. É o amor ao próximo, o amor a Deus. Isso precisa governar as nossas vidas. Que Deus nos ajude a, nesse tempo, estarmos engajados solidariamente para abençoar aqueles que estão à nossa volta, para transformar as nossas comunidades, mas especialmente para glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, porque o Senhor nos amou primeiro. E assim como o Senhor nos amou, nós podemos também amar ao nosso próximo. Nos ajude para que o nosso amor não seja apenas em palavras, mas seja em ações. Mas nos ajude também a amarmos verdadeiramente, para que aqueles que estão à nossa volta possam ser abençoados, possam ter o seu sofrimento aliviado. Nos ajude, Senhor, para que em tudo possamos glorificar e exaltar o Teu santo nome. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa porque às vezes perdemos as oportunidades, mas nos dê graça para que sempre possamos Te servir e Te exaltar. Entregamos nossas vidas diante do Senhor agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Um forte abraço.